Paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 3 da revista Conectar, a nossa revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é o contexto das cartas pastorais. Antes de adentrarmos o assunto propriamente dito, eu quero agradecer a todos os irmãos que se inscreveram no canal. Nós tivemos um grande número de irmãos, o canal é pequeno, mas foi anormal em relação aos outros meses o número de irmãos que se inscreveram, então teve um número bem expressivo, dentro, é claro, daquilo que o canal é, né? Um canal pequeno, mas eu fico grato a Deus pela sua confiança, por você confiar em ter um tempinho aqui para me ouvir, e eu espero que de alguma forma eu possa contribuir para a sua aula, amém? Que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Entrando na lição, eu quero antes fazer uma introdução sob essa perspectiva do contexto das cartas pastorais. Nós já sabemos o emissário, foi a lição 1, foi o apóstolo Paulo, vimos a sua questão biográfica, vimos na lição passada sobre os receptores das cartas pastorais, no caso Timóteo e Tito. Agora nós vamos falar sobre o contexto, ou seja, a lição está perfeita, a revista está perfeita. É um curso sobre as cartas pastorais. Estamos construindo um conhecimento mediante aquilo que o Espírito Santo deixou. Então está perfeito. Eu louvo a Deus por essa lição, porque está muito bem organizada. Até aqui está perfeito, está muito bom essa construção. Isso é bom para os nossos jovens. Nesse contexto das cartas pastorais, nós temos que compreender não o conteúdo em si das cartas, mas o que estava acontecendo naquela igreja ou naquelas igrejas. O que estava acontecendo naquelas lideranças. O que os pastores Timóteo e Tito estavam passando. Então isso é muito sério. E aqui eu coloco dentro dessa introdução os dois tipos de perseguição que a igreja no século I sofria, ou ataques. O primeiro, ele é muito evidente, que é um ataque externo. Esse ataque externo vem tanto do judaísmo como do Império Romano, atacando a igreja. E como que isso acontece? De forma visível. Acontece mediante a violência, mediante prisões, mediante assassinatos. Então, isso é muito evidente. A igreja já estava condicionada a isso, condicionada a entender que nós seríamos perseguidos, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós estaríamos sendo enviados por meio de lobos, de feras, e ele mesmo foi um mártir dessa causa. Então, nós sofreríamos isso, o nosso povo, os cristãos sofreriam isso e ainda sofre. Amém? Então, essa perseguição externa. Agora nós vamos compreender nessas cartas um ataque interno. Esse ataque é muito sério, porque ele é invisível, ele é silencioso, sorrateiro, e ele surge com ideias. Ele surge em doutrinas. E aqui agora precisamos compreender de que forma isso acontecia. E acontecia com pessoas muito bem articuladas, sabiam falar bem. Essas pessoas tinham grande expressividade no meio da igreja, ou seja, eram pessoas que até mesmo possuíam funções de liderança. E aí entra um ponto muito sério, que é o surgimento dos sofistas no meio da igreja. Estes sofistas era um grupo de pessoas que eles surgiram no início da democracia grega. E como que eles trabalhavam? Eles trabalhavam sob a persuasão. O trabalho deles era persuadir as pessoas. De que forma? Olha, se nós estamos falando de democracia, nós precisamos de pessoas para serem eleitas. Para as pessoas serem eleitas, nós precisamos de convencer as pessoas a votarem em outras. Então, os sofistas tinham técnicas de persuadir. Não necessariamente o sofista se preocupava com a verdade. O seu intuito era ganhar a audiência, ou seja, ganhar o coração do povo. Era o seu objetivo. Ou seja, ele tinha um viés relativista da coisa. Então isso é muito sério, porque agora eles entram dentro da igreja e o importante agora não é mais a palavra, não é mais a ortodoxia, ou seja, a nossa regra certa, correta, perfeita. O importante agora é trazer pessoas para si,
roubar o coração das pessoas no discurso. Para isso precisa ter uma doutrina, precisa ter um ponto a ser apresentado. E esse ponto é o grande problema, ou estes pontos que são os grandes problemas da igreja. E nós vamos ver melhor isso na lição. O tópico 1 diz o seguinte: o problema do falso evangelho. A matéria-prima de Satanás para destruir o povo de Deus se chama dúvida. Observe o que aconteceu lá na Gênesis, a serpente enganando, buscando ludibriar, trazendo dúvida ao coração. Não, você não vai morrer não, você será como Deus. Será mesmo que eu serei como Deus? É, você será como Deus. Então, eles vêm com a dúvida e aí plantavam o que? O relativismo. Ou seja, agora a verdade absoluta não é mais o primordial no coração e nas mentes dos cristãos. O que preza agora, o que é o objetivo, o que está inserido nas almas dos homens é a dúvida. E com a dúvida, o relativismo. E com o relativismo, a descrença, a incredulidade. Observe o resultado do falso evangelho. O falso evangelho, ele produz incredulidade, porque agora a pessoa ela não tem mais uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Ela começa a cochear em dois pensamentos. Desunião. Agora, como eu tenho várias formas de pensamento, então eu crio o próximo passo, uma facção. Então, se eu tenho facção, eu tenho desunião. E agora entra a destruição, que é o resultado final, que é o objetivo de Satanás, destruir a igreja. E ele busca agora destruir ela dentro da igreja. Isso se chama implodir. Ele busca agora implodir a igreja, plantando dentro da igreja doutrinas que são maléficas à própria igreja, à saúde espiritual da igreja. O tópico 1.1 diz o seguinte: o cuidado com os falsos mestres. Essa doutrina tem agentes, e esses agentes são pessoas. Essas pessoas, elas têm a seguinte característica, e isso também nos dias de hoje. São vaidosos, elas querem sempre a atenção para si, são insubmissos, não aceitam estar sob autoridade, nem autoridade espiritual de pessoas, nem autoridade da palavra. Essas pessoas também são leigos, eles não compreendem a doutrina, muito pelo contrário, são confusos. Ao serem confrontados em relação àquilo que eles defendem, eles não conseguem trazer uma verdade ou convencer mediante a palavra de Deus, ou seja, não passa pelo fogo da palavra. Queima tudo. Também mal resolvidos ministerialmente. Muitos deles têm pressa para acender o ministério e não têm paciência em esperar o Senhor trabalhar em suas vidas. Não têm uma paz no seu interior de aguardar o chamado de Deus. Não. Eles metem os pés pelas mãos e se auto-intitula autoridades espirituais. Muito sério. Será que isso acontece no nosso meio? Também são gananciosos. O que eles fazem? Montam igrejas para si, montam doutrinas de acordo com os seus achismos e eles começam o quê? A ganhar. Ganhar o quê? Recurso, porque agora eu tenho pessoas que vão contribuir dentro daquela igreja que eu criei. Uma pseudo-igreja. Olha o exemplo da igreja dos homossexuais. Pessoas que eram do nosso meio, e nós vamos ver isso direitinho lá nas heresias, que são carnais, abriram uma igreja para si, e agora é muito fácil, porque eles têm uma fonte de recurso ali, porque tem pessoas ali. E eles dizem que estão cuidando dessas pessoas, mas estão fora da palavra, não passa pelo fogo da palavra. Isso é muito sério. O tópico 1.2 diz o seguinte: a sutileza do falso evangelho. As maiores armadilhas que surgem com essas sutilezas, o apóstolo Paulo fala para Timóteo e para Tito. Para Timóteo, lá em 1 Timóteo 1.4, o apóstolo Paulo fala assim, cuidado com eles, porque eles trazem fábulas, ou seja, eles trazem mitos,
eles trazem umas histórias muito mirabolantes para ganhar o coração das pessoas. Cuidado, porque eles também buscam a tal de discutir genealogias. Ele está falando isso daqueles judaizantes, ou seja, aqueles que vieram do judaísmo para dentro do cristianismo, mas não abandonaram a lei. E eles ficavam, olha, eu pertenço à tribo tal. Olha, eu sou da linhagem sacerdotal, do turno do sacerdote tal. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, minha família, minha família, minha família. Ou seja, eles ficavam nessas discussões das genealogias que não levavam ninguém a nada. Também as falácias, mentiras, traziam mentiras por meio da igreja e as pessoas muitas das vezes aceitavam. E aí o apóstolo Paulo fala isso para Tito, lá em Tito 1:10. Teologia da prosperidade, isso aí os irmãos estão cientes. Ela busca sempre o triunfalismo. Ela busca um Deus que serve e não um homem que serve a um Deus todo-poderoso. Ou seja, é uma inversão de valores. Isso são ideias que são contrárias à palavra de Deus. Eu não exijo nada dele, eu apenas o adoro. Ele é o meu Deus, eu sou servo. E a teologia da prosperidade coloca o homem numa posição de superioridade ou até mesmo de igualdade com Deus, onde Deus tem que fazer. E isso é muito sério. Chegou dentro das igrejas, nós conhecemos também a teologia coach. A teologia coach, eu não estou falando do profissional coach, daquele que trabalha no campo corporativo com coach. Eu estou falando das pessoas que têm trazido para dentro do evangelho uma ideia coach, de forma que o homem agora ele precisa ter um autoconhecimento, se conhecer mediante todo um saber da psicologia, se autoconhecer para ser uma pessoa melhor. Não, o evangelho não trabalha com moletas. O evangelho, por si só, ele é capaz de mudar a vida do homem. E nós não mudamos de nós mesmos. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes da salvação em Cristo Jesus e somos dependentes do Espírito Santo para fazer todo um trabalho de regeneração, de santificação em nossa mente, em nossa alma, de forma que nós possamos ser mudados. O problema é que nós largamos a palavra e passamos a trazer coisas de fora para tentar preencher, para encantar as pessoas. Então, isso eu trago para aqueles que deixam a palavra e colocam a técnica coach em primeiro lugar para resolver os problemas. A palavra de Deus ela não é secundária, ela é primordial, é a primeira, ok? Se existem técnicas, essas técnicas sim são secundárias, mas a palavra de Deus ela é suficiente, capaz de mudar a vida do homem. Ela mudou os homens ao longo de milênios, por que agora ela não vai mudar? Entende isso? O problema é que os homens não querem a palavra, desconhecem a palavra. Então eu estou falando para aqueles que abusam da técnica e deixam a palavra de forma secundária, amém? A teologia liberal, aqui é um ponto muito sério. Eu tive contato com a teologia liberal. A teologia liberal, eu vi colegas meus de curso largar a fé, dizer no final que, olha, eu perdi a minha fé. Porque a teologia liberal, ela trabalha com a crítica. E a crítica humana, ela trabalha de forma que eu olho para a questão religiosa de uma forma crítica e eu vou desconstruir todo aquele conhecimento que foi trazido mediante a tradição, mediante a palavra, e agora eu vou criticá-la. Como que eu vou fazer essa crítica? Eu vou fazer ela de forma interdisciplinar. Como que é isso? Eu vou trabalhar a religião sob uma perspectiva de outros conhecimentos. Por exemplo, a história, por exemplo, a filosofia, por exemplo, a sociologia, a psicologia, a teologia. Ou seja, tudo isso é uma perspectiva, e aí eu estou falando de um curso de pós-graduação chamado Ciência da Religião. E também tem mestrado em Ciências da Religião. Ela vai trabalhar exatamente isso. História da religião, filosofia da religião, teologia da religião, sociologia da religião, psicologia da religião, geografia da religião. Quando fala de geografia, não está falando de mapas, não. Está falando sobre estudar o lugar da adoração, do sagrado, do profano, ou seja, como que se dá isso dentro de um templo, onde que estão as autoridades, onde está o povo, onde estão os elementos, ou seja, isso é trabalhado lá em Ciência da Religião e é trabalhado sob uma perspectiva crítica. Por exemplo,
Batismo no Espírito Santo. Eles trabalham isso dentro da psicologia da religião. E lá eles falam o seguinte, olha, isso é transe. A psicologia observa isso de forma como um transe. Então, todas as religiões têm transe. O hinduísmo tem transe, as religiões afros têm transe, e o cristianismo tem um transe dentro de quem? Do pentecostalismo. Então, eles são sutis. E nós sabemos que quando falamos em língua, nós não estamos em transe, estamos perfeitamente cientes no domínio das nossas faculdades. Então, é um engodo que traz, e crentes que não têm fundamento chegam, absorvem isso e perdem a fé. Muito nociva a teologia liberal, trabalha com crítica. E aí, alguém pode falar assim, não, mas isso não vai atingir o jovem, porque alguns não vão fazer ciência da religião. Não, sabe como é que vai acontecer? Alguém vai aprender, vai abrir um canal no YouTube, vai abrir uma página de internet e vai começar a disseminar o que aprendeu. Um dia alguém vai acessar essa página, um jovem ou um crente, e ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, realmente isso é certo, porque eles vão fazer isso de uma forma muito racional. E vai ganhar o coração. Para vocês terem ideia, outro dia, ao término de um culto, um jovem me chamou no final e queria discutir a Trindade comigo. Ou seja, porque ele viu uma página na internet que fala contra a Trindade. Também quer discutir textos bíblicos. Distorce o texto bíblico. E aqui é algo muito sério. Ou seja, nós precisamos fundamentar nossos jovens a não aceitar nada crítico quando falamos da palavra de Deus. É fé, aceitamos por fé e ela é inerrante, a palavra de Deus é perfeita, amém? O tópico 2 vai dizer o seguinte, as heresias e seus perigos. Conceito de heresia. O conceito de heresia, e eu trago mais uma vez o dicionário Strong, na língua original do grego, e o código é G de grego 0139, aireses. Aireses significa dissensões originada da diversidade de opiniões e objetivos. Onde isso acontece? Dentro dos dogmas de uma comunidade. Dentro dos dogmas. E o que é o dogma? Dogma é um princípio indiscutível de uma doutrina, ou seja, é a ortodoxia, é a regra perfeita, é a regra correta. E onde ela está? Na palavra de Deus, está na doutrina da igreja. E nós precisamos observar isso, que a heresia ela vai surgir no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo fala lá em Atos 20, verso 29 ao 31, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó, e dentre vocês mesmos, ou seja, não é de fora, dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. O apóstolo Paulo está falando exatamente da heresia. A heresia que surge não de um ataque externo, mas ela surge de pessoas que fazem parte do nosso meio, mas deixou de observar a palavra e passou a observar um pseudo-evangelho e traz a dúvida para o meio da igreja e traz dissensões e perdem a fé. Observe o que o Senhor fala lá em Mateus 13, 24, da parábola do joio de trigo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. O que estava acontecendo? Os obreiros estavam dormindo. Aquelas pessoas que tinham que trabalhar naquela seara estavam dormindo e o inimigo plantou sementinhas lá dentro da igreja. Ou seja, nós precisamos atentar para isso, a ser alertados e ser atalaias dentro da igreja para que as heresias não venham a tomar conta, a propagar dentro do nosso povo. Amém? Tópico 2.1 diz o seguinte, gnosticismo e seus males. Esse é um ponto importante, porque essas pessoas foram um grande problema para o período da igreja primitiva. E o que significa gnosis? Gnosis significa conhecimento. Ou seja, eles buscavam uma prática religiosa mediante o conhecimento. E que conhecimento é esse? Um conhecimento humanista, um conhecimento racional. E vem da onde? Qual é a origem? A origem é a Ásia Menor, ou seja, aquela região do Mediterrâneo, ali onde hoje é a Turquia. Ali foi o berço do gnosticismo. E a prática deles era sincrética,
porque, mediante um conhecimento, eles buscavam o conhecimento da filosofia, misturava com o conhecimento do cristianismo, misturava com o conhecimento do judaísmo e com outras, até mesmo com os egípcios e outras formas de conhecimento humano. E fazia um grande conglomerado e trazia isso para o meio da igreja. Muito sério. A liturgia esotérica. Nessa liturgia esotérica, tinha no meio desses gnósticos os cultos de mistério. O que era o culto de mistério? Eram reuniões secretas que aconteciam com pessoas que trabalhavam certos assuntos. E qual eram esses assuntos? Eram assuntos que envolviam o gnosticismo, conhecimentos filosóficos, cristãos, judaicos, e fazia todo esse grande conglomerado de conhecimento. Quando eles faziam isso, eles faziam de forma que iniciados não podiam fazer parte, ou seja, uma pessoa que não teve uma iniciação dentro daquela comunidade ou daquele grupo ou sociedade não podia saber o que acontecia ali dentro. Já observaram o que aconteceu na década de 90 com um movimento chamado G12? E aqui no Distrito Federal, o que aconteceu? Eles faziam grupos que eram chamados de células, e lá eles misturavam questões cristãs, a Bíblia, com técnicas de hipnotismo e técnicas de regressão psicológica, ou seja, as pessoas faziam uma regressão. Essas técnicas faziam com que as pessoas tivessem uma descarga emocional, elas choravam e elas saíam de lá leves, porque choraram. E elas diziam, foi tremendo. E alguém falava, mas como é que é isso? O que acontece? Não posso dizer. Não posso falar. Se você quiser saber, você tem que ir lá. E eles usavam geralmente umas camisetas assim, porque era o termo que eles usavam. Foi tremendo. Foi tremendo. E as pessoas ficavam curiosas e queriam ir lá. Ou seja, era algo esotérico, algo exclusivo de um grupo, algo oculto, restrito apenas a um grupo de pessoas. E ao ter esses grupos, os cristãos também começaram a fazer parte. Mas o problema não era só isso, é que o que eles trabalhavam dentro dos cultos de mistérios, eles traziam para dentro da igreja. A forma de pensamento. Quer saber uma? Olha só, lá em 1 Coríntios 1,12, o apóstolo Paulo repreende a igreja de Corinto, porque eles estavam dizendo assim, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Sabe o que é isso? Porque dentro do gnosticismo existia uma questão de que, olha, se você foi batizado por alguém, você tem um vínculo espiritual com aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa agora, ela tem uma conformidade espiritual, uma união espiritual com você. Você agora tem uma posição de submissão àquela pessoa de forma mística. E o apóstolo Paulo depois repreende, e os irmãos leiam esse texto com os jovens, 1 Coríntios 1,12 e o verso 15, se puder ler um pouquinho antes. O apóstolo fala assim, ó, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aí o apóstolo Paulo coloca lá no final assim, ó, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Ele fala assim, ó, daí da igreja de Corinto, eu só batizei Crispo e Gaio. Portanto, vocês não podem dizer isso. Vocês foram batizados em Cristo Jesus. Não foi por mim. Eu não tenho esse vínculo com vocês, a qual agora a salvação de vocês depende de mim. Não, não é isso. Vocês foram batizados em Cristo Jesus. Entende a sutileza do gnosticismo? Ideias que surgiam dentro das religiões de mistério, agora acontecia no seio da igreja, chegava até o seio da igreja. Quer ver outra? Eles diziam que quando uma pessoa era batizada, ela está ressuscitando, certo? Nós cremos nisso. Ficou o velho homem e veio agora um novo homem. O homem carnal fica e vem um homem espiritual, de forma simbólica isso, ok? Nós fomos batizados em Cristo Jesus. E eles falavam assim, olha, a ressurreição já aconteceu. Você já ressuscitou quando você foi batizado. É por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalônica. Exatamente sobre isso. Porque haverá uma ressurreição. E essa ressurreição é para termos um corpo glorificado. É isso que o apóstolo Paulo coloca para eles. Porque eles estavam entendendo que não haveria outra ressurreição. A ressurreição já tinha acontecido quando eles foram batizados.
Entende? Eles não entendiam uma questão simbólica, mas eles tinham aquilo como um real. Como que não, eu já ressuscitei. Entende as sutilezas que acontecia dentro dos cultos de mistérios, das religiões de mistérios, e chegava essa doutrina que era trabalhada secretamente, esotericamente, e chegava onde? Dentro da igreja. Muito sério. A cosmovisão dos gnósticos era humanista. Humanista. E a soteriologia, ou seja, a sua doutrina de salvação, era baseada na seguinte coisa, ó. Visava a salvação da alma não através da fé, mas do conhecimento ou do saber espiritual. Mediante o conhecimento, você conhece várias formas espirituais, vários conhecimentos de formas espirituais, e aí vai ter que envolver outras religiões, outras linhas de pensamento. Mediante tudo isso, então você vai adquirir a salvação. Isso é muito sério. A salvação é em Cristo Jesus. Observe o que o Senhor diz lá em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, é mediante crer em Cristo Jesus. Não é mediante um conhecimento humano, um conhecimento sincrético. Não, é por Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo Jesus. Ele é nosso Salvador. Amém? Então, isso acontecia no meio da igreja. O tópico 2.2 vai dizer o seguinte: a teologia dos judaizantes. Aqui era outro problema, porque os judeus foram um grande problema para a igreja. Antes eles atacavam e ainda atacavam, mas depois eles começaram a se converter, alguns deles. E aí o problema começou lá em Atos 15:5. Olha, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Esses judaizantes, também conhecidos como os da circuncisão, se converteram a Cristo, aceitaram a Cristo, chegaram até o interior da igreja, mas agora esses fariseus começam a dizer, olha, a gente tem que circuncidar. Olha, a gente precisa observar a lei de Moisés, a lei mosaica. Então, esse foi um grande problema. Os judaizantes trouxeram um grande problema no meio da igreja. Já falei quem eram, eles vieram ali do meio dos fariseus, ok? Atos 15:5. A permanência na lei era a sua pregação. Eles possuíam uma forma de trazer uma exortação para a igreja a ter hábitos alimentares. De que forma? Ó, não coma isso, não coma aquilo. Estavam estabelecendo uma dieta como a lei mandava em algumas situações. Sério, muito sério. E aí o apóstolo Paulo, ele combate isso. Exatamente isso. O tempo todo o apóstolo Paulo está combatendo. A igreja da Galácia, os Gálatas, estavam inundados de judaizantes. E aí, se você observar lá, o Paulo fala assim, vocês são nécios, loucos. Observe atualmente o que está acontecendo. Essa forma judaizante, ela não perdeu força. Ela tem ganhado força. Elementos dentro das nossas igrejas. O que são os elementos? Arca da Aliança, chofar, menorá, que é o cartiçal. Ou seja, trazem para o nosso meio os ritos, símbolos judaicos, trazendo isso para o nosso meio. Se o apóstolo Paulo olhasse para isso, ele ia ficar muito furioso. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, agora é graça. Não tem nenhum sentido nós trabalharmos isso, trazer isso dentro da nossa liturgia. A liturgia cristã, ela não está fundamentada na lei. Tudo isso era uma sombra, nós vimos isso na lição dos tabernáculos, dos jovens, na Conectar, ou seja, nós não trabalhamos sob uma perspectiva da lei, nós estamos agora debaixo da nova aliança. É graça. Não é lei. E as pessoas ficam evocando isso. Liturgia judaica dentro das igrejas evangélicas. O que é isso? Vamos fazer a festa dos tabernáculos. Vamos fazer a festa da colheita. Vamos fazer a festa do Pentecostes. Ou seja, trazem essas coisas. Não. Nossa liturgia é cristã. Não cabe. Não cabe. Não cabe. E pregações com cabala.
Essas pregações com cabala você pode identificar com pessoas que trazem... Primeiro nós precisamos saber o que é a cabala. A cabala é um movimento que tem dentro do judaísmo, é um movimento esotérico, ou seja, é um grupo que acham que dominam a arte da numerologia, do simbolismo com letras judaicas. Eles trabalham muito com isso. Isso é muito sério, porque tem pessoas dando cursos atualmente. A internet está cheia com uma temática educacional de hebraico bíblico, que não é hebraico bíblico, que não está trabalhando a linguística, a história, a cultura de uma forma correta. Eles estão trabalhando de forma mística. E aí eles começam a dar sentidos místicos para números. Tem um número na Bíblia, aí ele coloca o místico. Tem uma palavra, eles traz todo um misticismo em volta, que eu não estou falando aqui de uma busca hermenêutica, exegética, de olhar para um texto, tentar ver o seu original linguisticamente, sabe? Sem misticismo. Simplesmente, linguisticamente, eu chego lá, eu olho o significado daquela palavra no original e eu trago. Eu vou atrás de fontes históricas que mostram o que estava acontecendo naquele momento ali, naquele texto bíblico, o contexto político, o contexto cultural, religioso, social. Ou seja, fontes que são verdadeiras maravilhas para uma pregação, para um ensino. Eu estou falando aqui de pessoas que ficam usando numerologia, trazendo essas coisas mistas, tá? E aí eles olham para a palavra de Deus não como algo primordial, eles olham como algo secundário, utilizam textos isolados, pensam aquilo e começam a trabalhar isso. Há pregações assim, é muito sério. Nós temos que saber o que é cabala, misticismo, dentro do nosso contexto bíblico. Isso não tem no nosso contexto bíblico. As pessoas estão trazendo isso. Isso é seríssimo. Nós temos que alertar aos nossos jovens com isso, ok? Precisamos analisar, meus irmãos, que todo esse simbolismo, todas essas práticas judaizantes, elas não geram vida na igreja. E aí o apóstolo Paulo fala em Romanos 7,6 o seguinte: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. A lei condena, Jesus liberta. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7, verso 6. Fiquemos com essa palavra. O tópico 3 diz o seguinte: primando pelo testemunho. Aqui nós vamos trabalhar sobre a perspectiva do exemplo, tanto do pastor Timóteo como do pastor Tito. E eu coloquei aqui: manter a doutrina e ser um exemplo em um ambiente hostil. Isso é necessário. E nós vamos ver o porquê disso. O 3.1 fala assim, exemplos dos fiéis. E aí o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, você vai observar nesse tópico 3.1 que ele enumera pelo menos 6 exemplos que Timóteo deve exercer. Primeiro exemplo, seja um exemplo na palavra. Não aceite outra doutrina. Fique com a palavra, a nossa ortodoxia, a nossa regra correta, perfeita. E assim, execute a ortopraxia, que é a prática perfeita, mediante a ortodoxia. Elas estão juntas, ligadas. No trato, ele está falando assim, olha, trate as pessoas não com ganância, não como eles fazem, não como esses pseudos líderes fazem. Trate elas de forma amorosa, e aí vai levar a caridade. A caridade é o amor. O pastor ama suas ovelhas, ele não vê as ovelhas como um recurso para o seu próprio benefício. O apóstolo Paulo fala, seja exemplo nisso, Timóteo. Seja exemplo no espírito, ou seja, não seja um mau exemplo na carne. Ande pelo espírito, porque mediante a sua prática espiritual, você será um exemplo no meio de uma sociedade corrompida, em meio a uma igreja que está sob ataque. Você precisa ser uma fonte de inspiração. Seja um exemplo na fé.
Não abrace outra fé. Fique com a nossa fé, a ortodoxia, a nossa prática correta, na pureza. Seja santo. Não ande segundo as mazelas do pecado. Porque, Timóteo, se você andar assim, estes homens que estão sendo corrompidos, vai chegar um momento que eles vão cair, porque todo homem que anda na carne tem o seu tempo fim, para chegar o que? A tristeza, para a ficha cair. E eles precisam ter exemplo para olhar e falar assim, não, eu preciso voltar ao meu pastor, eu preciso voltar à minha igreja, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao verdadeiro evangelho. Chega um momento que acontece isso. Leva tempo, muitos, mas acontece. Eu quero trazer aqui, ó, na minha igreja local acontece muito, sabe? Pessoas saem porque a nossa igreja preza muito pela doutrina, e elas saem, logo elas sentem o peso do pecado e elas voltam, ou até mesmo elas vão para outras igrejas e elas voltam, sabe? Porque é preciso ter santidade, é preciso ter a presença do Espírito Santo em nossos cultos, e só virá com santidade. Só virá com santidade. E a igreja está cheia. Não é a doutrina que esvazia. Quando a igreja busca andar igual ao mundo, ela vai fracassar, ela vai perder. Mas a igreja que anda dentro da doutrina, ela não fica vazia, não. A igreja está cheia. Os crentes estão lá, cultos alegres, pela misericórdia do Espírito Santo. Então, é necessário prezar pela doutrina, meus irmãos. Ter uma identidade santa gera autoridade no meio dos impuros. Em um primeiro momento, eles vão rejeitar a gente, não vão querer, vão refutar, mas, como eu falei, o tempo de pecado é limitado. E eles têm que ter uma referência para voltar. E o apóstolo Paulo está falando exatamente isso para Timóteo, para ele ser um exemplo. Ficar ali, ó, firme, porque eles vão precisar de um exemplo quando a ficha cair. O tópico 3.2 diz o seguinte: Tito deve ser exemplo em tudo. Tito e os cretenses. O apóstolo Paulo, ele cita aqui um poeta grego, ele era de Creta também, no ano 600 antes de Cristo. O nome dele era Epimênides. Esse poeta também era conhecido como profeta no meio dos gregos. E ele falou a respeito dos seus compatriotas, dos cretenses. Ele falou, foi Epimênides que falou, olha, os cretenses são mentirosos, são violentos, são glutões, são preguiçosos. E o apóstolo Paulo cita esse profeta lá em Tito 1,12, ele fala assim, ó, e um dentre eles, o profeta deles disse, quem? Epimênides. Os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões, preguiçosos. Era um povo complicado, mas aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, seja um exemplo de conduta no meio deles, para que você possa contagiá-los. As palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Seja um exemplo na conduta. A sua ortopraxia, ou seja, a sua prática de fé correta, seja exemplar. É isso que o apóstolo Paulo coloca para Tito no meio de uma igreja muito complicada. E observe que a santidade é importantíssima, é enfatizada constantemente pela palavra de Deus. 1 Pedro 1,15 diz o seguinte, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aqui nós colocamos uma questão para os jovens. Como anda nossa conduta em nosso contexto social? Como que o mundo tem nos observado? Será que as minhas palavras é igual do mundo, cheia de palavrão, cheia de torpeza, cheia de piadas imorais? Será que eu sou mentiroso? Será que eu sou preguiçoso? Será que eu sou violento? Será que eu sou glutão? Tudo isso tem que ser colocado para que os jovens façam uma reflexão. Nós precisamos ser exemplos em santidade, para que o mundo veja
uma autoridade espiritual onde nós estivermos. Então esse é o ponto que nós precisamos colocar para os jovens. Que Deus possa abençoar. Esse foi o comentário dessa semana. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, participe, interaja conosco, amém? E que você possa ser uma tocha diante da sua classe, que o Espírito Santo se aposte da sua mente, tome sua boca e quando você falar, atinja os corações dos seus alunos e eles saiam de lá diferentes. Esses são os meus votos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.